Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. O nosso mestre aproveitou o assédio dos judeus para fazer revelações profundas a respeito do propósito da sua vinda ao mundo e da seriedade que existe no fato das pessoas não reconhecerem a sua autoridade divina. Hoje eu quero abordar algumas das revelações que estão registradas nos versos 22 até o verso 29 do capítulo 5 do Evangelho de João, onde lemos o seguinte: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Meus queridos, nos versos 22 e 23, Jesus deixou bem claro que Deus, o Pai, nunca age sozinho quando exerce os seus juízos. E deixou bem claro também que o Pai confiou a ele o exercício dos julgamentos no tempo presente e também no tempo futuro, a fim de que todos os seres honrem o Filho como honram o Pai. Jesus, sendo Filho de Deus, possui a capacidade de discernir os pensamentos e as motivações do coração humano e, por tal razão, pode sim exercer justo juízo, assim como o Pai o exerce. O propósito do Pai, ao delegar tal autoridade ao Filho, é mostrar que ambos são iguais em essência e em realizações, e, portanto, também devem ser igualados em honra. Ao declarar no verso 21, que abordamos no dia de ontem, que o Pai lhe dera autoridade para ressuscitar os mortos e os vivificar, Jesus fez uma das afirmações mais significativas a respeito da sua divindade, e aqui no verso 23, ele mostrou qual o propósito disto: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Muitos ainda hoje negam que Jesus Cristo seja Deus. Muitos o consideram um iluminado, um ser diferenciado, um espírito evoluído, um grande mestre, um profeta e outras coisas mais. Porém, negam que ele seja de fato Deus. Tal entendimento induz os homens ao engano. Por isso é que Jesus afirmou: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vou resumir o entendimento. Aqui temos o próprio Deus declarando a sua divindade. O fato dele ter se revelado ao mundo na figura humana, como homem, não diminui em nada a sua divindade. Ainda que a percepção dos homens a seu respeito tenha sido reduzida a quase nada, pois não viram nele formosura alguma e o tiveram como sendo o mais indigno dentre todos os homens, isto em nada afetou o fato de que ele é, sim, o Deus. E todas as vezes que Jesus utilizou a expressão eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho e assim por diante, ele o fez referindo-se ao nome com o qual se autonomeou pela primeira vez ao homem
conforme registrado no livro do Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, onde ele disse, quando Moisés lhe perguntou qual era o seu nome, como ele deveria apresentar-se como representante de quem. E Deus disse, diga a Faraó que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Este nome demonstra claramente a autoexistência de Deus e a sua imutabilidade. Jesus mostrou ousadia ao aplicar a si mesmo esse título divino, eu sou, porque, de fato, ele é Deus. E quem não o honra, não honra também o Pai, visto que ele próprio afirmou, eu e o Pai somos um. E ao dizer isto, ele não utilizou uma força de expressão, pelo contrário, antes declarou a verdade absoluta ao seu respeito. Nos versos 24 e 25, Jesus fez duas solenes declarações que foram precedidas pelas palavras em verdade vos digo, a fim de chamar a atenção de todos para aquilo que seria dito. A primeira delas foi o que ele disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouvir a palavra dele, recebê-la, crer nela e obedecê-la é reconhecer que ele é o Salvador do mundo. A palavra, uma referência às Escrituras Sagradas, afirma categoricamente que o Pai o enviou ao mundo com esse propósito, o de salvar o mundo, mostrando que não existe outra maneira do homem obter salvação. E mais, Jesus é o Verbo encarnado, a palavra viva de Deus. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E como sempre faço questão de dizer, vida eterna não implica somente no fato de viver para sempre, mas é a vida do eterno em nós. Cristo é a nossa vida. Todo aquele que nele crê não será julgado, pois ele mesmo já pagou o preço pelos pecados cometidos por todos aqueles que nele creem. Jesus cumpriu a pena de morte e, com isto, os que nele creem passaram da morte para a vida. A segunda declaração solene que Jesus fez naquela ocasião foi a seguinte, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Esta é uma referência aos que estão mortos em delitos e pecados, uma referência a todo homem sem Deus. Os que aceitam a mensagem, as boas novas do Evangelho e recebem a Jesus como sendo seu Senhor e Salvador, passam da morte para a vida. Jesus concede a vida porque possui a vida em si mesmo. Ele próprio afirmou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por ser Deus, ele pode também julgar o mundo, e quando voltar novamente, ele o fará, conforme afirma o verso 27. Os judeus que ouviam em tempo real tais palavras ficaram maravilhados, assustados, assombrados, confusos. Como poderia aquele homem ali bem na frente deles fazer tais afirmações? Só Deus poderia fazer afirmações de tal natureza. Ao invés de crerem, ficaram ainda mais enfurecidos. Jesus, no entanto, não recuou. Antes deixou claro que no dia do juízo, todos, sem exceção, hão de ouvir a sua voz e sairão dos seus túmulos. Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Os que praticaram o mal são os que nunca depositaram a sua fé e confiança no Senhor Jesus. Serão ressuscitados e sentenciados à perdição eterna. Passarão a eternidade sem Deus. Por esta razão, se faz urgente que anunciemos as boas novas da salvação a todos aqueles que nos cercam, a fim de mostrar que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito,
Obrigado porque o Senhor confiou ao seu Filho Jesus o dar a vida, porque Ele é o autor da vida, a Ele pertence a vida. E Ele, por ter a vida em si mesmo, Ele também pode dar a vida àqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Também, Senhor Deus, o Senhor lhe deu a capacidade de fazer juízos presentes e juízos no futuro. E o Senhor Jesus foi muito claro ao dizer que haverá um dia em que os mortos de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades, ouvirão a sua voz. E alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação perpétua. Que possamos, Senhor Deus, disseminar essa mensagem, porque hoje é tempo das pessoas se apegarem à salvação que Ele oferece, a receberem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para que naquele dia, ao ouvirem a Tua voz, possam partir para a vida eterna que o Senhor tem preparado para todos aqueles que nele creem. É a oração que fazemos a Ti, no nome santo de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todos sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.